Fala nação, Negritinho aqui. Hoje a gente vai abordar um tema seríssimo. O Resenha News de hoje terá como tema erros da diretoria do São Paulo, Leque e companhia, né? Também falaremos de Cuca, que pode assumir já na reta final do Paulistão. Falaremos também sobre o mimado Jean, amadorismo da nossa diretoria, irresponsabilidade e muito mais. Mas antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, eu já quero declarar o seguinte: estamos em guerra com a diretoria, particularmente estamos em guerra. Acabou o caô. Iremos cobrar. Não iremos mais nos calar diante de tanta coisa errada e inesclarecido no nosso São Paulo. Irei dar minha cara a tapa. Mas conto com o apoio de vocês. Conto com vocês, porque juntos a gente irá mudar a situação do nosso São Paulo. Só se o torcedor se unir, se comprarem a ideia. Demorou, pessoal? Então, antes de mais nada, pra gente começar, esse é o que eu tenho a dizer, mais uma. No final do vídeo eu tenho uma pergunta para os senhores Raí, Leco, Alnatel e ao próprio Pássaro também encarregado nas negociações, né? Esses quatro eu irei ter umas perguntas. Hoje a gente irá falar escancaradamente qual a situação do nosso São Paulo, como ele está jogado às traças. Qual a verdade? Vocês vão ver que tem muita coisa errada. Então por isso é muito importante para vocês acompanharem os bastidores do São Paulo. Assistam esse vídeo até o final, a gente já vai começar a abordar, porque o vídeo já está com quase 2 minutos e ainda não falei nada. Ok? Primeiramente, nos últimos 35 mata-matas, a gente foi eliminado em 34. Só em um a gente chegou na final. Isso nunca aconteceu na história do São Paulo. Quer dizer, aí já começa o erro. Agora vamos falar um pouquinho do Leco. O Leco, como diretor, como vice-presidente do São Paulo, ele foi um fracasso. O Leco é o símbolo da derrota, o símbolo do fracasso. Em 2002 e 2003 o Leco estava lá, foi um fracasso. Em 2009, 2010 e 2011 ele estava lá, foi um fracasso. O Leco sai do São Paulo, o Rogério Ceni faz o gol sempre. O Leco gosta de perseguir ídolos desde a época de como diretor e vice. Ele é contra a turma do contra. Ele batia no Muricy em épocas que o Muricy era bom. Que o Muricy não tinha como ser contestado, entre outros. Vocês vão ver. Olha só que absurdo acontece com o nosso São Paulo. Que a gente não pode mais aceitar. Até quando isso? Um dos maiores ídolos nossos do século XXI. Dom Diego Lugano. Sim. Ele se despediu no Morumbi, pessoal, com mais de 60 mil pessoas. A despedida do nosso ídolo. O São Paulo sequer, ao menos, não conseguiu ganhar o jogo. Com mais de 60 mil. Como que um dos maiores ídolos do século sai com uma despedida que não tem vitória, com fracasso e mais? O São Paulo não conseguiu arrumar marketing em cima do Diego Lugano, em cima do Rogério Ceni e em cima do Kaká. Cadê o marketing, porra? Que porra que é essa que vocês sabem, só sabem fazer copo? Cadê a competência? Bota a cabeça, vai funcionar. Vamos trabalhar o marketing, vamos valorizar o que temos aí, os nossos craques, ídolos, os nossos jogadores, a nossa marca. Vamos valorizar a marca São Paulo, pô. Chega de incompetência. Mais uma. Agora a gente vai começar a falar aí de alguns erros aí pra valer. O Maxwell, em 3 anos de contrato, vai custar 17 ou 18 milhões. O cara nem jogou, como é que ele vai custar 17 ou 18 milhões pro São Paulo? E mais, tem mais erros como Tomás, Aderlan dos Santos e muito mais. O próprio Wellington Nen, que ganhava uma fortuna e que nem sequer jogou pelo São Paulo ao decorrer, né? E outra, vocês olham hoje, a diretoria mais erra do que acerta. O futebol não permite mais esse tipo de amadorismo. O futebol é profissionalismo e a nossa diretoria hoje é uma diretoria de amadores. O que não dá para aceitar. Enquanto o São Paulo continuar nessa situação, a gente vai estar atrás. Vocês podem me cobrar num futuro, não tão distante. Hoje, quando entra o Campeonato Brasileiro, todo mundo fala que
tem 12 times brigam por títulos. Isso vai mudar. O futebol de hoje não condiz mais com 12, 13 equipes brigando por títulos. Num futuro bem próximo, não tão distante, 3, 4 equipes no máximo vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Porque o mundo mudou. Hoje o futebol é empresa de negócio. O São Paulo não é isso, né? E então, o próprio Aderlan vai custar 12 milhões. Aderlan dos Santos, o zagueiro. Que porra que é essa? Como que um zagueiro horrível desse me custa 12 milhões? 7 milhões em contratação e mais 5 no decorrer do salário. Quando o Aderlan dos Santos, galera, olha pra vocês, quando ele sai do Valência, teve foguetório lá na Espanha, lá na cidade de Valência. Sabe por quê? Pessoas ligadas ao São Paulo dizem, um dos diretores São Paulo, o seguinte: como que o São Paulo me contrata? O quinto reserva de zagueiro. Ô, você tá de brincadeira, o cara é o quinto reserva. O quinto, quando o São Paulo levou ele. Que patifaria que é essa? Como que o São Paulo leva um cara desses? Diretores lá falaram. Como que leva, né? 12 milhões é um fiasco, gente. Desculpa, a gente tem que rir de deboche do amadorismo. E olha só pra vocês verem. Teve festa lá na Espanha quando ele saiu. O São Paulo me contratar dele lá, achando que vai ser um sucesso. Aí não vai, né? A diretoria, ela traz nomes fracos. Nomes que não servem, ela não pesquisa, né? Não condiz em fazer uma pesquisa para ver o que acontece com o nosso São Paulo. Se o jogador se encaixa, o que acontece? Eles vão lá, trazem um jogador fraco, dá errado e fica por isso mesmo. Ou então nome ruim. Quando eles trazem um medalhão, um cara bom, ele tá com o físico estourado, parece que não existe planejamento. O departamento médico não existe, não faz exame para ver se o cara é estourado. É isso que tá acontecendo, né? A cada 10 contratações do nosso São Paulo, 9 são pífias. O torcedor tá puto, a gente não aguenta mais. Chega de contratação fraco, de nome fraco. Até quando a gente vai ver isso? Tragam jogadores que resolvam. Paga uma fortuna, mas paga pra trazer o cara e resolver. O puta que o pariu do Dimar ganha 350 pau por mês no São Paulo. O cara não joga. O ruim Dimar, aquele que eu falo que não é nem o reserva do reserva. O Hudson renovou o contrato, tá ganhando 450 mil. O Hudson, o fraco Hudson que nunca jogou no São Paulo, só jogou no Cruzeiro. Vocês me entendem? Aí o Júnior Tavares, que tá bem dizer certo que o São Paulo pede 450, 500 mil, São Paulo não paga, mas renova pra pagar 450 no Hudson. Pagar 250 mil no goleiro que é reserva, que é mimado. Entendem qual que é a circunstância nossa hoje? Olha pra vocês verem. O Lianco, ele era boa, foi embora a troco de banana. O Luiz Araújo mal jogou, foi embora. A joia de Evinés mal jogou, vazou. Venderam. E aí, quem que aguenta? É a gente, torcedor, que paga o pato. E falando em pato, que porra é essa, mano? Já é sexta-feira, vocês ainda não me trouxeram o pato, caralho. Eu acordei hoje, eu falei, a gente vai já ter o anúncio do pato. Que porra é essa? O pato tá dando sopa, tá louco pra jogar no São Paulo. Abaixou o salário, se enquadrou no teto e nada. Vai esperar o Palmeiras? O Francicano já declarou que o Palmeiras tá pulando na bala e que se vazar um atacante eles vão entrar. Aí eu quero ver se vão segurar o pato por R$1 milhão, se vai pagar isso aí a hora que o Palmeiras oferecer. Vai perder o cara tá louco, traga o pato, porra! Não só o pato, traga as contratações que o Cuca pediu. Caralho! Esse time é ruim demais, horrível esse São Paulo. Assim a gente cai pro Ituano, cacete. Aí não dá. Tragam jogadores rápidos para mudar a qualidade desse time. Precisamos de um time veloz. O próprio Cuca já cobrou. Tá ok? Aí os promissores que a gente tem, entre tantos como eu citei acima, aí como o Luiz Araújo, o David Neres, né? O David aí no caso, e o próprio Lianco, entre outros tantos nomes, as promessas ele mandou embora, e quer repor com o nível de Marcos Suel para baixo. Nunca que vai funcionar, né? Olha só para vocês verem a irresponsabilidade, o quão amador o São Paulo vem sendo nos últimos anos. A gente vendeu o Ganso e repôs com quem? Ítalo. Quem que é Ítalo, meu?
Que porra que é essa? Quem que é ídolo? Jogou aonde, pô? Vendeu o David Neres, o Luiz Araújo, ele repôs com quem? Com o Michael Suel. Não dá, né, gente? O cara nem do São Paulo vai custar 17, 18 milhões escancarando aí pra vocês. Aí, ó, vendeu o prato, repôs com quem? Com o Trellis, mais 6 milhões no lixo. O cara nem do São Paulo tá. É de brincadeira. Deixou o Militão embora pra quê? Pra repor com o pior lateral da história que eu vi jogar, com o Bruno Pérez. Fraquíssimo. Horroroso. Horroroso, ó. Pode trazer lateral pra direita, pra esquerda, volante, pelo menos 2 meia central, né? E ponta. A gente precisa de ponta, porque o Everton Felipe não é jogador de futebol porra nenhuma, é o cacete, tá? A prova da nossa diretoria que é tão amadorismo, né, que o futebol é feito de palhaço e ninguém tá nem aí com nada, porque os nossos manda-chuva são um bando de palhaços, de babado que tá lá em cima, não tá nem aí com o nosso futebol, só se preocupa em fazer dinheiro e ganhar comissão e assim vai indo, né? Mas a gente tá de olho, a gente vai cobrar até a final da vida se for necessário. Tamo de olho, não vamos aceitar não. Essa patifaria aí. Na última reunião na última reunião, sem ser essa terça passada, teve um relatório que foi exposto pelo Conselho, né, que revelava o valor do Diego Souza, que o valor era 3.460.000 e não 10 milhões conforme deviam anunciado. Na época, o Diego Morto fez 21 gols no Sport, era o artilheiro do Brasileiro em 2016 com 21 gols, né, e era cogitado na Copa da Rússia, o que não justifica o alto investimento. O problema mesmo é a saída dele, que foi um fiasco. Ele praticamente foi doado ao Botafogo, um jogador com alto investimento de 13.460 milhões de reais, praticamente de graça, doado, né? E o próprio, o que aconteceu? A saída dele foi, quando ele foi contratado, foi intermediado pelo Fábio de Melo, junto à compra do seu empresário, Eduardo Duran. Agora uma pergunta ao senhor Raí, Leque e companhia. Que tanto que é essa que traz jogador de Fábio Melo? Que porra é essa? Que negócio que é esse? É comissão, tem que pagar pra ele faz mais barato, mas vocês dão comissão? Que porra que é essa? Explica. Me explica, Raí. Alguém me explique, por favor. Se você souber o porquê, comente aí, deixa sua opinião. Por que que o São Paulo só traz jogador do Fábio Melo? Por quê? A gente não aguenta mais, estamos de olho, tá? E na minha opinião, o erro não é contratar o Diego Souza, é o valor. Que ele vai pro esporte a troco de banana. E o valor que ele sai pro São Paulo. Alguma coisa tá errada. E o problema maior é o jeito que foram conduzidas as negociações. Debaixo dos panos, depois que revelaram que teve mais 3.460.000, deu o que fazer para o Conselho Fiscal ter acesso a esses documentos. Como que pode? O Conselho Fiscal, hoje, ele encontra-se com dificuldades de acessar qualquer documento no São Paulo, seja de contratação, do clube, qualquer relatório. Eles têm dificuldades, eles que são responsáveis do Conselho, ali os fiscais, não conseguem. Aonde já se viu isso? Me fala, que empresa tem 260 conselheiros? No máximo 15, 20. É só o São Paulo que é assim, gente. Tá na hora de evoluir. Ficamos pra trás, vamos acordar, vamos andar pra frente. Né? E agora eu disse. Como que pode, gente? O conselho encontrar dificuldades. Não tem. Não existe, é só no São Paulo, no Brasil, essa vergonha, sabe? É coisas que, por isso, o nosso São Paulo não vai pra frente e precisa acordar mudanças. O Leco tá acabando com São Paulo. Vocês me entendem? Semana que vem eu pretendo fazer um vídeo pra falar sobre a separação do futebol com o social, onde o futebol viraria o SA, a sociedade. Tô querendo falar sobre isso porque é importante o torcedor entender como vai ser o projeto, porque tem gente falando que se a empresa sair, o clube pode deixar de ser grande, ser rebaixado. Não é bem assim. O projeto é elaborado de grandes clubes do mundo, com uma proposta única no Brasil, que a gente foi o primeiro clube a fazer esse tipo, a dar o primeiro passo. Só que a gente tem que acordar, porque se equipes fizerem isso, a gente
vai ficar para trás e nunca mais vai pegar. Por isso que eu disse que o futebol, em questão de tempo, de um futuro recente, aí vai ter só 3, 4 times brigando por títulos. Porque o futebol não dá mais para ter equipes competitivas. Amadorismo, o futebol hoje é profissionalismo e o São Paulo não é mais profissional. A gente parou no tempo. Tem muita coisa errada lá dentro, né? Aí, ó, o que eu quero falar para vocês? Eu vou falar do Jean essa semana que pediu desculpas, né? O mimado Jean. Brevemente aí resumir para vocês o que acontece. Ele veio a público, falou nas redes sociais um monte de lorota, que o Mancini não gosta dele resumidamente, por causa do Bavi, que ele já esperava que não ia jogar, e que tudo que aconteceu dele ser culpado é porque ele tinha ido tomar banho. Aí o que aconteceu? O Mancini disse que não, veio a público, que gosta do Jean como pai, que ele conhece o pai do Jean e que tem um filho da idade dele, e que falou pra ele que as coisas não funcionavam assim, e que ele tava querendo cobrar uma coisa que não era justa a titularidade. E que o Jean deveria entender o que resumidamente aconteceu. O Jean pediu para ser afastado, foi o que foi declarado pelo Mancini. O Mancini veio a público após o jogo e disse isso. O que acontece? Na minha opinião. Aí, depois, calma aí, eu vou falar o que o Raí disse. O Raí sinalizou com perdão e disse que o Jean pode seguir no São Paulo, que foi uma punição e que eles tiveram uma conversa. Ele já tinha tido um ato de disciplina e que foi um momento tenso. E que o Jean ainda não teria reconhecido. Cabe a ele recuperar o seu espaço no São Paulo. O Raí então teria perdoado o Jean e disse que ele poderia sim voltar ao São Paulo. Mas ao meu ver, o erro tá errado o Jean, tá errado o Mancini. O Jean, quem que ele acha que é primeiramente para fazer isso? Vocês imaginam o Rogério Ceni fazendo esse tipo de situação, vazando, deixando o elenco na hora do treino como um rebelde? Nunca, né, que o Ceni iria fazer isso, a gente sabe. Aí agora, o Mancini vem e rebate o Jean. Aí o que acontece? O Jean vai voltar a rebater o Mancini. E nisso quem se ferra, quem se perde é o São Paulo. É só o São Paulo que acaba tomando no cu, se ferrando. Né? Aí não dá. Na minha opinião, o Jean tem que ser afastado mesmo. Bota ele lá em Cotia pra treinar com a molecada, pra dar valor, entendeu? Que é o São Paulo. E agora vamos falar sobre o Cuca. O Cuca que, a partir do dia 14 de fevereiro, ele assinou no São Paulo. E ele pode estrear a sua estreia pelo São Paulo já na reta final do mata-mata. Né? Ele que vem realizando um tratamento cardiológico, o treinador, e já poderia sim, talvez, ser aí pensar numa eventual antecipação do São Paulo. Não tem ligação com o bom momento do time, mas a gente já queria ver sim o Cuca lá. E agora as perguntas que eu falei que eu tinha. Para o senhor Raí, Leco, Natel e ao Pássaro. O Hernanes, tudo bem? Foi clamação nacional, a gente pediu, vou chegar até mais perto aqui da câmera pra gente falar, a gente pediu, né, mas a gente quer transparência, que a gente não vai passar o pano, eu quero jogo limpo. Custou quanto ao Toro Hernanes? Vai custar quanto até o final do contrato? Teve comissão? Qual o verdadeiro valor da contratação? O Jusilei, qual o verdadeiro valor? Teve comissão? Quem foi o empresário dele? Teve mais de um? A gente não aguenta mais as coisas escondidas. A gente quer verdades, realidades para trabalhar com esse clube. Alguém sabe o verdadeiro valor do Trellis, gente? 29 anos de idade, 49 gols de carreira. É o amadorismo completo do São Paulo. O cara 49 gols na carreira, velho. Tá de brincadeira comigo, né? Só pode ser essa cambada de vacilão, tá tirando. Faltando com respeito com a nossa cara, a minha, com a sua aí, família. Como que a gente aceita esse tipo de coisa? Mas, quem foi o empresário do Trellis? Teve mais de um? Qual o verdadeiro valor? Teve comissão? Quanto vai custar até o final do contrato, cacete? E por último aí, pra gente encerrar, o Volpi. O Volpi, né, que veio de empréstimo e depois do ano pode ser comprado. Quanto o São Paulo pagou por um ano dele? Qual o verdadeiro valor do passe dele para querer comprar ele no final desse contrato de um ano? Quem é o empresário teve mais de um? Quanto vai custar até o final do contrato? Teve comissão? A gente está de olho e não vai aceitar mais isso. E eu quero falar um pouquinho aqui do próximo jogo sobre o Ituano. Ó, ao meu ver, após o Red Bull, das equipes do interior, o que mais joga o melhor futebol aí
é o Ituano. Então se você jogar essa bolinha de quinta categoria que jogou com o São Caetano e apresentou no Paulista, esquece, a gente não passa no Ituano. O Ituano é um time qualificado muito melhor que a gente. Não tecnicamente em jogadores, mas hoje o momento deles é melhor, o jeito que jogam tá muito melhor. A gente não ganha de time de Série B. Se a gente pegar um time de Série C, a gente joga de igual para igual. Que situação que chegou no São Paulo, é lamentável. Esse daí foi o nosso Resenha News, família. Sigam as nossas redes sociais que vai estar na descrição, que é super atualizadíssima, para vocês ficarem informados de tudo que acontece com o nosso São Paulo. Se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sino e deixa o like. Esse daí foi mais um Resenha de hoje, valeu. Até a próxima, domingo a gente volta com o Pó Junto.